Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Atabaque Podcast. Hoje é mais um episódio com o Alisson, nosso diretor do Atabaque, e alguém que chegou agora na Umbanda, tem suas dúvidas, suas questões. Nós já tivemos um episódio assim de Tira Dúvidas com o Alisson, e esse agora é para continuar, para a gente seguir também nessa linha aí de quem está entrando agora, não tem anos de experiência vivida, de sabedoria para trazer, mas tem todo um amor e uma curiosidade sobre os fundamentos da Umbanda. Então vamos lá. Axé pra todo mundo. Eu sou novato, quero continuar com essa cabeça de novato. Uhum. Mas assim, acontece uma coisa que hoje, às vezes, dúvidas, eu tenho mais dúvidas, mas tem uma coisa também que é o seguinte: quanto mais eu vivo na Umbanda, eu tenho mais necessidade de conhecer, mas por um momento e uma questão diferente. É porque, de fato, a experiência no primeiro, igual eu contei, no primeiro impacto foi muito forte, mudou de fato a minha vida, só que hoje eu vou por outros motivos e continuo tendo essas dúvidas e continuo apaixonado pela Umbanda. Uhum. Então, o que que é, para começar essa dúvida, é o quê? Ó, para começar, Depois desse período todo, é, meio do ano para cá, o que que... Para começar é o seguinte, eu vejo muito aqui nos programas que a gente grava, que vocês falando da parte de casa de passagem, pronto-socorro. A minha relação com a Umbanda, ela hoje, eu vou nas giras, eu converso com as entidades, e eu vou para agradecer. Então, assim, todas as minhas conversas, elas duram pouquíssimo tempo Uhum. e são muito boas. Antes era bom por um motivo, agora é bom por outro motivo. Então, assim, eu não sinto essa demanda, essa questão de, eu passei por lá, agora eu tô bem, vou embora. Não, Uhum. eu cheguei lá, eu estava sofrendo, eu estava com uma doença, estava com depressão, me senti acolhido, hoje continuo me sentindo acolhido até mais. E assim, depois da depressão estabilizada, né, que eu continuo tratando, mas depois da depressão estabilizada, eu não vejo que eu tenho que continuar lá, porque é o meu lugar. Então, assim, eu não vejo essa questão de casa de passagem, não. Por que que a gente chama de casa de passagem, né, ou pronto-socorro? O Alisson chegou da forma clássica, pela dor, né, a gente chega na espiritualidade pela dor e depois a gente fica pelo amor, mas normalmente a gente chega pela dor. E aí ele sentiu esse acolhimento, né, e tudo isso, por isso que a gente chama de pronto-socorro. Você chega numa emergência, chega ali machucado, chega ali sofrendo, e aí tem todo um tratamento, tem um acolhimento, tem tudo isso até você melhorar. Tem pessoas que melhoram e vão embora, né, recebem alta e vão embora. Tem pessoas que querem ficar e trabalhar no hospital, Uhum. né, e querem ficar ali para sempre. E tem pessoas que elas vão ficar um tempo, elas vão passar ali um ciclo, porque a gente tem os ciclos que a gente precisa passar perto de certas pessoas, faz parte da nossa caminhada e a delas. Aí elas ficam ali um tempo na nossa vida, ficam um tempo no terreiro, mas depois elas vão embora. Entendi. E aí cada um tem o seu período ali, então, dói às vezes ver uma pessoa saindo, porque às vezes você tá ali, tem gente que fica 1 ano e sai, tem gente que realmente é ajudado, fica ali 3 meses pedindo ajuda, quando ela tá bem ela some, nunca mais aparece e tá tudo certo. E tem quem fica 10 anos e vai ficar com você até o final, mas aí a gente começa a desapegar também disso, por mais que doa se despedir de algumas pessoas, a gente vai desapegando e entendendo que é um lugar de passagem. Entendo. E aí volta na minha segunda ou primeira dúvida de Uhum, hoje, uhum, que é a seguinte: eu estou frequentando o terreiro desde abril. uhum. eh, e aí eu fiz essa pergunta na primeira vez e hoje ela vem com outro formato, que é o seguinte, eh, até para mim saber, mas para as pessoas também. Dentro do terreiro, tem o médium, tem as pessoas que o ajudam na gira, eh, mas assim, quando tem a pergunta é uma, mas ela tem duas respostas que eu preciso. Uma é a seguinte: quando que a pessoa ela pode se considerar, porque não tem batismo, quando ela pode se considerar umbandista? Umbanda, especificamente umbanda, porque a gente sabe que no candomblé, por exemplo, existem Tem uma... rituais mais específicos. E a outra dúvida, essa é uma dúvida muito grande, que é a seguinte: você pertencer,
você frequentar um terreiro de Umbanda, todas as vezes que aqui nesse programa a gente falou disso, com as pessoas que já eram de Umbanda, principalmente, levou-se, ou deu-se a conotação, ou deu-se a entender que você fazer parte do terreiro, você tem que ser médio. Pode não ter isso que foi que você quis dizer, que as outras pessoas, nem só você. Mas assim, eu, por exemplo, a minha mediunidade é zero mesmo, não tem mediunidade. Mas eu estou no terreiro, me sinto bem lá, me sinto acolhido, é um lugar que eu reforço a minha conexão com o sagrado, e eu não me vejo sendo médium. E assim, as duas perguntas uma é, a pessoa pertencer ao terreiro, ela é médium? Eu vou fazer de novo a analogia com a Igreja Católica. Eu posso ir numa igreja, fazer parte daquela comunidade, disse muito de comunidade, né, em relação à Igreja Católica, mas não sou coroinha, não sou padre, não trabalho lá, eu só vou lá. Sim. E a outra pergunta é quando que eu, de fato, posso colocar o crachá de umbandista? Então, acho que o crachá de umbandista, ele é colocado individualmente, tá? Se existe algum ritual em alguma casa para falar, você começou a frequentar, quer ser oficializado, tem que batizar, vai ter um ritual, vai ter uma cerimônia e participa, legal, pode ser que tenha isso. Mas eu nunca vi alguém precisar de um ritual, de uma iniciação, de um momento específico para começar a se chamar de umbandista. Isso é pessoal, vai de você falar, gostei daqui, gostei desse negócio, gostei de novo, gostei mais um pouquinho, agora é oficial, sou umbandista. Isso é de dentro. Dentro da Umbanda que eu conheço, posso estar errada, mas que eu conheço, não existe isso. Nós temos toda a liberdade de sermos umbandistas, e inclusive de sermos umbandistas e frequentar um outro lugar se estiver afim, né? Um lugar que eu digo, gente, de outra religião, se estiver afim, uma vez ou outra ali, ir numa missa. Eu já inclusive tive médium da corrente que me pediu autorização para batizar uma criança da família na igreja católica. Eu falei, mas claro, imagina, sua família toda é católica, nasceu um sobrinho, alguém para você vai. Não tem isso, né? Essa parte é muito tranquila e eu entendo que é individual. Quando você já tem coragem de sair amando o Exu em praça pública, né? Falando, eu sou um bandista, e ok, tá aí, ele ama Exu em praça pública com essa camisa aí. Tá ok, já é um bandista e tá tudo certo. Eu nunca vi essa necessidade, nunca vi ninguém precisando passar por isso. Na história com a Umbanda, né? Agora, sobre ser médium para ser um tarefeiro da casa, para precisar ser da casa. Para começar, mesmo que você não sinta da forma que você espera sentir, você tem mediunidade também. Não existe a pessoa que não tem mediunidade. É uma coisa que eu estou sempre repetindo isso. Todos nós temos mediunidade, porque ser médium é ser ponte, é ser meio. Então, a gente vai receber uma mensagem de lá e trazer para cá. A forma com que isso vai ser realizado é individual. E aí, talvez você ainda não tenha entendido a sua forma, mas ela existe. A sua forma de trabalhar a mediunidade, ela existe de algum jeito. É porque dentro da Umbanda, a mediunidade ela é muito escancarada na incorporação. Até mesmo para quem já é tarefeiro, às vezes a gente fala assim, os médiuns vão ficar, o resto do pessoal pode ir. Aqui a reunião agora é só para os médiuns. É modo de dizer. Mas assim, o cambono também está trabalhando mediunidade, quem está na cozinha está na mediunidade, quem está na limpeza está com a mediunidade. Todos nós temos a nossa conexão e temos um nível de mediunidade. Então, para ser da casa, para ser um tarefeiro da casa, cada casa vai ter as suas regras ali dizendo como é que você vai entrar para ser um tarefeiro. Mas na nossa casa, vai ser da casa aquele que a avó permitir, que é a verdadeira dona do terreiro, que é a mentora da casa. Mas aí ainda tem uma questão. Que a pessoa só frequentar. Eu vou lá, tal qual a pessoa que frequenta a igreja, seja evangélica ou católica, só vai lá frequentar. Se eu quero lá tomar passe, vou lá, faço as minhas orações,
canto os pontos, recebo energia, também dou, evidentemente, mas é só isso. Uhum. Não tem outra coisa, assim, essa pessoa ela é da casa, ela faz parte da casa, daquela comunidade, tal qual, aí de novo analogia para ficar mais simples, tal qual a pessoa assim: "Ah, eu sou da comunidade Nossa Senhora da Paz". Sim. Por quê? Porque, talvez a pessoa até ajudou a construir a igreja. Uhum. É isso que é a dúvida, sabe? Então, eu acho que eu, como dirigente, eu vejo as pessoas na assistência, para mim eles são todos da casa. Eles são todos da casa. E à medida que eles vão frequentando mais, eu vou ficando mais ligada a eles, né? Vai criando um laço ali muito maior. Então tem gente que está na assistência há anos. E aí a gente vai criando essa conexão também, porque nós estamos ali toda semana. E às vezes essa pessoa da assistência, mesmo ela não sendo trabalhadora da casa, são pessoas que eu vejo mais na minha rotina do que a própria família. A minha família, os parentes mesmo. Então, para mim, todo mundo é da casa. Entendi. E talvez, o que acontece? Cada um no seu quadrado, com o seu dom, com a sua sensibilidade, com a sua mediunidade, está cumprindo o seu plano divino. E às vezes você ir para assistência, receber um auxílio ali, é o que te prepara para cumprir o seu papel mediúnico fora da casa durante os próximos 7 dias, né? Então, para mim, todo mundo é da casa. Mas existem as pessoas que elas são mais. Primeiro, que cada um tem a casa que se sente ali. Existe a pessoa que ela entende que muito tempo na assistência já não está fazendo sentido, ela quer reagir, ela quer fazer alguma coisa, ela quer virar tarefeira. E aí ela se dispõe já a isso. Uhum. E existe aquela pessoa que vai ali na assistência e a mediunidade dela vai sendo trabalhada na assistência até chegar um ponto que ela está pronta para entrar para a corrente mesmo de trabalho, Entendi. né? Mas cada um vai sendo encaminhado. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Entendi. E aí, esse papo nosso, esse programa aqui hoje, gente, não foi. Eu não passei pelas dúvidas. Não estou sabendo nada tá? de dúvida dele. Aí, e é legal porque um assunto tá puxando o outro, tá na minha colinha aqui, que é assistência. Tá. Aí vou fazer uma analogia agora com outra religião, que é a religião espírita. Tá. Na religião espírita, tem lá, pelo menos nas reuniões que eu fui, tem a parte da palestra, depois tem o tratamento em si, que seria análogo aos passes. Mas às vezes lá tem uma coisa mais específica, a pessoa tem, sim, questão quase que medicinal mesmo. No caso da Umbanda, a assistência, então, assim, todas as pessoas que não são médiums ou não São tarefeiros. não são tarefeiros, elas estão na assistência? Ela está indo lá para ser assistida? A gente fala assistência, né? Porque eles estão realmente ali assistindo. Mas eu entendo que a assistência chega com o seu axé também. E se a gente não tiver assistência, como é que nós vamos trabalhar? Então, eles estão ali também fazendo um trabalho maravilhoso. Cada um que chega ali com um problema para a gente limpar é uma ajuda. É uma ajuda para nós. Você levar as suas questões para dentro de um terreiro, você está tendo a chance de ser um professor para aquela corrente mediúnica, que é de forma maravilhosa. Você levar, eu particularmente falo que não tem nada melhor nessa vida, juro, não tem, do que você escutar problema dos outros. É uma benção. Você escutar problema dos outros é uma benção. Você tinha que trabalhar com informática. Não. Se aquela escuta do terreiro, que a pessoa chega e conta para você o que ela tá passando, você fala, meu Deus, como a minha vida é maravilhosa. Deixa eu bater esse joelho no chão e trabalhar mais, trabalhar mais. Então, assim, quem chega na assistência chega como professor para nós. Se o terreiro estiver vazio, não adianta nada estar limpando o terreiro desde 7 da manhã, todos os médiuns se preparando para o trabalho, preparando. Chegar lá, a casa vazia, a gente quer trabalhar. E vocês chegam com as questões que são desafiadoras, e às vezes o desafio é porque vocês chegam com questões que são iguais às nossas. Uhum. Né? Porque aí chega alguém na assistência com um problema igualzinho do médium. E aí o médium está trabalhando ali, dando passe, ele se depara com um problema igual ao dele, e o guia ali orientando o que aquela pessoa tem que fazer, ele já vai entendendo também. Sim. Então, assim, todos são usados no trabalho mediúnico. Quem está na assistência, além de ser professor com a história, com o seu problema da própria vida, ele também serve de cavalo
cavalo, né? A gente se chama de cavalo carinhosamente, porque a gente carrega a entidade. Ele chega de cavalo trazendo um bocado de espírito sofredor, de obsessor, de eguns da rua para dentro do terreiro. Então, quem chega para tomar um passe carregado de espírito foi um cavalo, foi um instrumento de carregar esses espíritos que estão sofrendo na rua e levar para dentro do terreiro. Olha que coisa mais maravilhosa, que trabalho mais caridoso e amoroso de se fazer. Não que a gente vai ficar procurando espírito ruim na rua para levar para o terreiro, por favor, né, gente? Mas quando você tem a oportunidade, esses dias mesmo chegou um lá. Ai, mãe Paty, essa semana eu tô esquisita, eu tô chorando à toa, tá difícil, e não tô entendendo, eu já rezei, mas não melhora. Aí eu peguei na mão dele, olhei e falei assim, você foi em algum lugar diferente? Eu nem parei para olhar a energia, mas eu, na hora, assim, já veio intuitivamente, foi. Sim, eu fui no hospital visitar não sei quem. Eu falei, então, já lá do hospital carregou alguém que está sofrendo no hospital, foi um instrumento da espiritualidade para levar essa alma para dentro do terreiro na quinta-feira, e essa alma foi encaminhada. Então, assim, além de ficar ali batendo palma e cantando, que é coisa que também carrega e sustenta a energia, aumenta a vibração, e é coisa que a gente que está ali incorporado não consegue fazer, porque nós estamos em outro serviço. Entendi. Então, todo mundo está trabalhando. Beleza. Aí, a outra dúvida é em relação a essa questão dos espíritos, mas assim, eu falei isso no outro episódio, Sim. mas hoje eu entendo melhor, mas mesmo assim eu acho que tem muita dúvida ainda das pessoas. O que é? Que é o seguinte, que a Umbanda, ela é caridade, assim, a Umbanda é feita por bem, gente. Não tem... Isso aí, cada dia que eu vou, eu tenho mais afirmação em relação a isso. Mas aí é o seguinte, a Umbanda tem outras religiões de matriz africana. Tem Quimbanda, tem Candomblé. Mas assim, a entidade que vai na Umbanda, ela é entidade... É porque, em relação a essa questão de fazer mal, a entidade que vai na Umbanda, ela é doutrinada, ela é de alguma forma assim, não, eu tô na Umbanda e aqui o papo é outro. De outras religiões, ou de outros terreiros, ou de outras circunstâncias, porque em relação ao mal, você mesmo falou, o mal existe. Sim. E as pessoas que buscam isso. Mas as entidades que vão que trabalham nas linhas de Umbanda, elas sabem que ali não vai acontecer nada ninguém vai chegar para ela e falar assim, eu quero que meu vizinho morre. Não vai acontecer isso ali na Umbanda. Mas como que isso acontece? Eu tenho essa dúvida, tipo assim, por que a entidade que trabalha ali, ela sabe que o mal não vai acontecer? Sim. Você acha que a entidade que trabalha na Umbanda pode ser a mesa que vai estar em outra isso, a pergunta, na verdade, é essa. maldade? Sei lá, tranca-rua. Tem tranca-rua lá no Candomblé? O nome, Isso. eles usam, né? Se usa o nome em vários lugares e o nome pode ser usado ali. Mas... não que o Candomblé faça mal, tá, gente? Não é isso. Vou falar da Umbanda, porque outras religiões, né, não são a nossa. Mas o nome dado a uma entidade pode ser qualquer um. Eles podem receber qualquer capeta lá, né, com todo o respeito ao capeta, e colocar nome de Patrícia. Essa é Patrícia, Patrícia da Encruzilhada, Patrícia dos Infernos, Patrícia do Cemitério. O nome não significa que seja real a mesma entidade que você vê dentro do terreiro. O que acontece? Espíritos evoluídos, assim como pessoas evoluídas, elas não vão se sujeitar a rebaixar o nível. Do mesmo jeito que é com pessoas encarnadas. A pessoa que elevou o nível dela espiritualmente, financeiramente, moralmente, ela não vai rebaixar a moral dela porque ela está afim à toa, não faz, né? Do mesmo jeito no plano espiritual. Os espíritos que evoluíram, que são espíritos de luz, eles não vão se rebaixar, fazer porcaria, prejudicar a vida de ninguém. Como que eles estão numa casa pedindo para a pessoa ter fé, ter esperança, confiar e tudo mais, e em outra casa eles vão falar mata, acaba, prejudica. Eles não vão fazer isso. Então, isso não é o possível.
Uhum. Dentro da realidade que é do espiritual, que até onde eu sei, isso não é possível. Ok. Isso aí é muito mal explicado, né? Né? Mas não é. Pombagira não tá para fazer mal, Exu não tá para fazer mal, Uhum. entidade nenhuma tá numa casa fazendo mal e vai chegar na outra fazendo bem. Ou ela é um espírito em evolução ou não é. Né? Então isso não existe. Eles usam o nome para fazer a porcaria deles e depois vem colocar que faz Uhum. parte da cultura e da religião. Não é bem assim. Então vai. Tá explicado, então que bom ter essa explicação. Agora vamos lá, outras dúvidas. Qual que é a diferença, e na Umbanda, qual que é o termo correto, de Babá Lorixá, Ialorixá, essas coisas, assim, eu sei que existe muito isso na Bahia, existem muito isso, eu não sei se é só na Bahia. Mas assim, até aqui no programa, gente, eu fui editando e anotando um monte de coisa que eu não sabia, tá? Mas assim, isso aí é uma coisa que realmente não... Babalorixá e Ialorixá. Isso. Isso é um termo em Yorubá para Hum. pai de santo e mãe de santo. Quando é homem, pai, Baba, Lorixá. Quando é mulher, Iaô, Iaorixá. Então é a mãe, né? Iaorixá. Então não é tão comum na Umbanda. É mais comum nas outras religiões de matriz africanas que usam a linguagem Yorubá. A Umbanda tem pouca linguagem Yorubá. Eu, inclusive, faço muito questão de não usar Yorubá, porque eu ainda não estudei Yorubá o suficiente para sair falando termos em Yorubá para apresentar. Mas nas outras é muito comum muitos termos em outra língua, né? Então a gente acaba agregando um pouquinho ali, passa despercebido para quem começou. Então pode ser que alguém me chame de Ialorixá, porque eu sou mulher e mãe de santo, né? Entendi. E aí os homens são Baba. A outra coisa que foi dita aqui, a outra coisa que eu já tinha essa dúvida, até porque tem uma música do Zeca Pagodinho que fala dela. Que é curimba? Curimba? É É o tambor. tambor? É o atabaque, né? O curimbá. Então o Atabaque Podcast é o Curimba Podcast. Sim, é o curimba, é o tocar o tambor. Certo. E outra coisa que também é uma dúvida em relação a isso, eu acho que é uma boa para as pessoas do terreiro, novatas, que é você chegar até o altar, aí tem gente que, na hora que vai se retirar, sai sem dar as costas para o altar, tem gente que dá as costas, e tem um jeito certo? Ó, o altar, ele tá ali, né? O que a gente chama de congá, que é o altar, ele é a força principal do terreiro. Ali tem toda a força. E a gente tem ali uma representação do mais sagrado, dos orixás. Os orixás, além dos nossos pais, dos deuses, é como se fossem reis, né? É como se você saísse da presença do rei, virando de costas, ou, né, ou virando de frente. Então, vai muito da pessoa levar isso em consideração. Algumas casas têm a regra ali bem clara que o fundamento é sair virado de frente e depois se retira, e algumas casas não se importam. Uhum. O importante é entender que o congá, que o altar, ele é um espaço sagrado, que ele é forte, que ele merece respeito e a reverência. Inclusive, esse se abaixar, né, para cumprimentar, ou bater a cabeça, é porque é isso, é como se você estivesse cumprimentando um rei e uma rainha, então você se curva e bate palma 3 vezes, bate a sua cabeça também. Se você tiver permissão para bater a cabeça, porque vai de cada casa, você abaixa, bate a sua cabeça no altar. Vou até explicar aqui, para não ficar um negócio estranho. Bate a cabeça, como que é isso? É isso aqui, ó. Pegou no altar, bate a sua cabeça no altar 3 vezes, bate 3 vezes para cá, ou 3 vezes para cá. Ou só na frente mesmo, você chega e aí você vai reverenciar aquele espaço ali que é sagrado, né? Tipo, abaixo a minha cabeça aqui para você. Entendi. Não, legal, isso aí é a explicação isso resolve muita dúvida que acontece. E aí, ainda, igual eu falei, o papo vai fluindo nas minhas Sim. dúvidas ali. Ainda nessas questões de cumprimento, de reverência, por que às vezes a pessoa, uma cumprimenta a outra? É, Tá lavando? é, É isso aqui. Pega a mão aqui, inclusive isso é bom, viu, gente? É saber. Pega no cotovelo da pessoa, e você bate no ombro aqui, no ombro ali, sim, isso aqui. É salve sua banda, né?
que a gente tem toda uma banda, a gente tem toda uma corrente, tem toda uma gira, é difícil explicar os termos assim, mas a nossa banda é o nosso povo. Nós temos todo aqui 7 linhas de entidades atrás de mim, 7 linhas de entidade atrás de você. Tem todos os seus ancestrais, tem seu povo, sua banda toda. Que a Umbanda é união das bandas. Então a gente sarava a sua banda, né? Além de eu te cumprimentar, eu cumprimento seu povo todo. Sua tribo toda, seus guias todos. Então, essa é a forma certa de cumprimentar. Saúdo daqui e daqui de novo. Porque além de você, tem o seu povo todo ali. E isso vai de qualquer pessoa para qualquer pessoa dentro da Umbanda? A gente, dentro da corrente, como a gente já sabe que ali tem a banda, a gente se cumprimenta assim. Agora, se você não conhece, se você não sabe, você não tem essa liberdade, né? Você vai até onde a liberdade vai. Vou até falar por que dessa dúvida. Vai, Se eu fala. vou perguntar isso. Aham. Outro dia, e aí você até disse que a pessoa que ela sustenta fora do terreiro, ela usa a guia, ela usa a camisa igual eu uso. Uhum. Eu realmente uso, eu não tenho problema com isso. Sim. Eu queria realmente espalhar com as pessoas que, assim, uma é que, Amo meu Exu em praça. cara, vamos lá, vamos viver. E aí, uma vez eu fui num bar, Sim. e tem acontecido uma coisa muito interessante comigo, de pessoas me reconhecerem um bandista e pessoas que vão lá, "Ó, eu também sou axé, até baixo." E aí, eu tava num bar outro dia, a pessoa me conhece tem muitos anos, e aí ele veio e me comentou desse jeito. Aí eu não entendi, porque assim, o que está acontecendo? Porque eu não sabia que ele também era, ele era um bandista. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, eu sou da axé também. Eu falei, Caravás, ó. mas assim, a dúvida, eu falei assim, eu vou perguntar sobre isso, porque eu conheço ele há muito tempo, mas eu não sabia, de fato, que ele era um bandista, nem ele sabia que eu era um bandista. E aí, sobre isso, tem uma coisa que tem acontecido comigo, que é depois que eu me considero um bandista, e como eu saio sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, nada disso, a quantidade de gente que eu tô vendo que é um bandista também. E aí aconteceu uma coisa, nesse mesmo dia, tava no bar e na verdade a gente tava numa praça e era um show. Uma pessoa veio me comentar, outra pessoa veio me comentar, você do axé também, pô, essa guia sua bacana pra caramba. Eu falei, legal, tal, obrigado. Passaram-se uns 20 minutos que eu tava lá, esse mesmo cara, tava com a guia dele. E quando ele me comentou, ele não estava com a guia. Aí ele sentiu a liberdade. Aí ele sentiu assim, não, se o Alisson tá com a guia, eu não tô sozinho aqui. Assim, eu me senti realmente. Mas, pô, eu sou influenciador macumbeiro, influenciador de macumba. Então, assim, as pessoas se sentem confortáveis quando veem que tem outras pessoas. Eu fiz uma viagem alguns meses atrás e eu tava com essa mesma camisa. E aí, a gente andando na rua, assim, eu e a Cris, a gente andando na rua. Uma pessoa saiu de dentro da loja, uma vendedora saiu de dentro da loja correndo. Ô moço, nossa, vai querer vender alguma coisa, quer ver? Aí ela falou assim, aqui, onde você comprou essa camisa? Aí eu falei com ela onde que eu tinha comprado e tal. Ela falou assim, que eu também sou da axé. Ela foi e mostrou assim, A guia bem escondido, assim. Eu falei assim, legal, bacana. Ela falou assim, mas aqui eu não posso usar. Eu falei, não, mas tudo bem, tem problema, não vai se prejudicar. Mas é muito legal isso, assim. E você vê que existe o preconceito, ele continua existindo. Eu tenho a minha forma de lutar contra o preconceito, que é a mesma forma de lutar contra outros preconceitos, porque eu sou preto já sofre preconceito, né? Preto macumbeiro, você pode imaginar como é que é. A gente tem que ter um preparo todo para poder lutar por isso, né? Na verdade, o meu jeito de lidar com isso, primeiro, eu não me importo, e o segundo jeito é que se me encher muita paciência, aí eu vou resolver outro jeito. Que eu não tenho muita paciência com esse tipo de tratamento. Mas eu realmente eu não tenho sentido isso. E as relações e as coisas que acontecem comigo normalmente são muito boas. Uhum. E têm sido muito boas. Eu não tenho nenhuma
eu não carrego comigo, pelo contrário, nada de arrependimento, de ter. Depois daquele primeiro episódio, teve gente que falou assim: nossa, você é muito corajoso. Eu, sinceramente, não acho que eu sou corajoso por isso, não. E o que eu digo para todas as vezes que eu vou hoje conversar com as entidades, o que eu digo é que eu agradeço, assim, nesse agradecimento eu sinto a necessidade até de me doar de alguma forma, não de doar pagando uma dívida, mas de doar Contribuir também. de assim, pô, mais gente pode estar e poderia estar na situação que eu estava, e olha como é que eu tô hoje. É isso que eu digo, de que tem gente que se cura e quer trabalhar no hospital, né? E aí a pessoa quer ajudar de alguma forma ali, o hospital que curou. E vai ficando, né? De alguma forma você tá fazendo essa parte. Eu me sinto muito feliz hoje, assim, eu já falei isso da primeira vez, mas hoje da primeira vez era meio que uma felicidade. Hoje eu consigo falar isso, era meio que uma felicidade de novidade, assim. Uhum. Hoje essa felicidade, ela meio que amadureceu, ela se Tanto que depurou, de coisas que evoluíram ela nesse se período. depurou, ela assentou-se, é uma felicidade amadurecida, é um amor de fato que é maduro hoje. Legal. Eu consigo entender muito melhor o meu espaço, o que representa para mim. Legal. E assim, acontecem coisas comigo que eu nunca experimentei. Eu falei isso algumas vezes, que se você for lá, eu digo, se você for No no terreno. terreiro e ativar o seu modo racional, você não vai conseguir nada. E assim, não é que você também vai acreditar em qualquer coisa, não é isso, mas a fé, ela caminha muito além do racional. E hoje eu consigo conviver muito bem com isso. Aham. Consigo conviver com isso e não ter a criticidade que me impeça, que me bloqueie de viver a minha experiência na Umbanda. Isso aí é muito bom. Mas é isso, você chegou pela dor. E não precisa de ninguém te explicar, falar nada. Você sentiu que foi tratado, que foi amparado. Foi a sua vivência, a sua história ali. Por isso que hoje eu vivo muito tranquila, porque a gente vê milagre na Umbanda todo dia. Hum. A gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. Então tem aquela pessoa que ela já tem um pezinho lá, né? Eu vejo às vezes pessoas que têm um pezinho lá, mas ainda não foram. E que fala, um dia eu vou lá, um dia eu vou, ai, tá difícil. Você fala, vai lá. A pessoa ainda não vai. Eu vou deixando, eu não tenho a mais aquela coisa, vai, 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 vai. Porque assim, na hora que doer de verdade, na hora que o bicho pegar de verdade, na hora que você estiver naquele fundo do poço, que não tem mais desculpa pra você dar, você vai ter que se render e entregar sua vida para Deus. Você vai falar, Deus, agora chega de eu lutar e ser teimoso e não querer enxergar que eu preciso dessa ajuda espiritual. E aí é a hora que a pessoa vai. E aí ela tem a experiência dela, ela sente a experiência dela, e aí você vai vendo, né? Por isso que eu falei, o seu filme é clássico. A pessoa realmente ela espera o momento da dor. Porque é normal, a igreja evangélica, a igreja católica, você vai em qualquer uma. As portas estão abertas aí na rua, você vai em qualquer um. Quando a pessoa chega aí num terreiro, é porque realmente está doendo muito. E ela fala: chega, já não dá para tentar só assistir à missa. Não dá para tentar só ler a Bíblia aqui. Com todo respeito à Bíblia, óbvio, mas eu preciso de alguma coisa diferente, alguma coisa mais que sacode mais. E aí ela entra lá e fala: ai, e agora era isso. E uma coisa em relação à Umbanda, de experiência minha, não de conhecimento, eu tô aqui compartilhando conhecimento, porque eu nem tenho essa cacuete para falar, eu não tenho eu não posso falar disso. Mas uma coisa que eu percebi, até pelas conversas com as entidades, é que o seguinte, no caso aí da fé, não é que você chega e fala assim, você vai conversar com a entidade, vai ser uma entidade, eu queria um carro novo. Não funciona assim. Não. Não funciona assim. Não funciona assim. Ah, Eu queria. Eu vou dar um exemplo até mais tranquilo. vai. Eu queria ter um aumento de salário. Não funciona assim. Não é assim. Você vai lá, impede a coisa e ele te dá. O que Sim, eu é o vejo. gênio da lâmpada, né? Não é gênio da lâmpada. Não. O que eu vejo é o seguinte:
é que isso que eu acho que é o legal e o que de fato me completa em relação ao sagrado que eu digo. É que as entidades, elas te orientam, elas conversam contigo para que você encontre o caminho. Você resolva. Elas estão ali como... Orientam com para casa, é uma tarefa. Elas não vão assim, ela pega lá e resolve. Joga para mim que eu resolvo para você. Evidentemente, tem algumas situações onde você vai conversar com o Exu vai assim, olha, qualquer coisa, me chama aqui que eu resolvo para você. Só que não é assim, por ele falar isso é que você não precisa de também qualquer coisa que você vai fazer. Você mete a guia de Exu no pescoço e vai atravessar a avenida sem olhar para os lados. Você vai ser atropelado. Não tem isso. E vai se acabar de beber. Não vai ser uma briga na um treco. rua. Não é assim que funciona. Mas o que acontece é que te toca, e eles inclusive falam isso, é que você vai resolver. Olha, eu vou conversar com você e falar o que é que eu acho que você poderia fazer. Mas é você fazer. Ele não vai lá e pega na sua mão e resolve para você. Ele tá ali te acompanhando, te orientando. Está ali te orientando, te acompanhando. É um companheiro. Só que não vai resolver. Isso eu acho que é de fato, talvez seja o ponto de inflexão mesmo, de falar assim, olha, eu não estou aqui rezando para que a entidade me dê um carro novo. Não funciona assim. Não, e também tem umas coisas tão pequenas, né? Isso aí, eu falo que é pequena mesmo, porque a gente não pode desvalorizar uma coisa tão bonita de amiga minha, assim, totalmente aleatória, o que é a religião, o que é mesmo o fundamento. E aí ela foi assaltada um dia, assim, coisa boba, assalto bobo, assim, não foi nada. Ai, lá na sua religião não dá pra saber quem que foi o ladrão, não? Coisa mais... Isso não funciona assim, tá, gente? Os vocês vai ser assim, eu já sei que não funciona assim. Não vai por essa aí, não. Acho que a gente tá achando que você tá à toa, a gente tá à toa. Eu já vi a pessoa chegar pra Pombagira e fazer assim. Me dá um golinho do seu champanhe, a Pombagira tá lá, né? Feliz, ela fez com o champanhe, né? Dá um golinho do seu champanhe, a Pombagira dá o golinho, a pessoa bem. Tipo assim, João é o nome do homem que eu quero, tá? Falou bem assim. É o quê? McDonald's? Tipo, mentira, Beatles acompanha? Big Mac é o que eu quero. Não é assim. Não funciona, não é assim que funciona. Mas assim, funciona muito melhor do que esse jeito. E aí, se você chegar assim para a entidade, você vai levar uma resposta de um ensinamento que vai ser assim, aquele bem alinhado mesmo, né? Para que você entenda e respeite o que é que tem ali, que não é bem assim. Pombagira não tá para isso, para você beber um golinho da champanhe dela e ainda exigir dela que o fulano é o nome do homem que eu quero. Tipo assim, azar. Eu quero e você que se vire. Não funciona assim. Não, assim, isso não tá para ficar te falando quem roubou a sua amiga. Não é dessa forma. Não é assim, mas não é assim, gente. Mas é bem melhor do que isso, porque você meio que é treinado para resolver os seus problemas e você vê os seus problemas com outros olhos, que às vezes você não via. Tem uma amiga minha que fala que ir na gira com o Preto Velho é igual, assim, você faz sessão de terapia sem pagar, porque você vai lá conversar com terapia. E assim, só uma coisa que eu preciso falar aqui, nesse episódio, que já está bem grande, compartilhando agora uma experiência comigo. A minha primeira vez que eu fui na gira de Exu e a última vez que eu fui na gira de Exu. Então vai. A primeira vez que eu fui na gira de Exu, fui conversar com o Exu. A primeira coisa que eu cheguei lá, o primeiro contato com ele já me deu uma, assim, curto e grosso. Falou assim, ó, levanta a cabeça. Eu não quero ver você de cabeça baixa, não. Aí, você chegou lá com o quadro. Cheguei toda bombando, cabeça baixada. Aí, levanta a cabeça. E assim, falou coisa. Aí eu fui conversar com ele e tal, falando das minhas questões, das minhas demandas. E ele falou assim: olha, você falou isso tudo, assim, não com essas palavras, mas desse jeito. Você falou isso tudo aí, e você tá querendo que eu te fale sobre isso, mas eu não vou falar isso, não. Vou falar o que você
precisa escutar, não é o que você quer, não. Lavar. Aí me deu uma que eu falei, nossa senhora. Chinela, como Aí eu diz. saí de lá assim, putz. Beleza, aí eu fui algumas Aí o outras que vezes. acontece, gente, quando o Exu chega e dá uma lavada na pessoa, aí às vezes a gente pensa, a pessoa nunca mais volta, né? Tava lá, de novo, na outra sessão. Aí eu voltei algumas vezes, e a última vez agora que eu fui na mesma entidade, só faltou ele me dar uma estrelinha, parabéns, assim, parecia que eram 2 amigos conversando no boteco, gente. Quem não conhece, quem não viu, parecia que eram 2 amigos conversando no boteco. E aí uma outra coisa que é o seguinte, aí é meio que uma pergunta também, que acho que essa é bem importante, que eu escutei aqui também no programa, um dos programas, que é o seguinte: eu vou nessas entidades, tem 2 entidades que no terreiro que eu vou com elas, as outras eu vou aleatório, não tem, mas tem 2 que realmente bateram comigo a energia. E aí, eu não conheço nenhum dos 2 médiuns, pessoalmente, não sei quem são, não sei, eu sei o nome deles, mas se eu assim, Tem ligação. não tenho ligação nenhuma com eles. Mas eu vi uma questão que foi levantada aqui em um dos programas, não me lembro qual, que aí é mais para vocês que são os dirigentes, que é do cara que chega lá, do médico que chega lá e começa a fingir. Uhum. Fala um pouco, explica um pouco sobre isso, assim, como que a pessoa que vai lá na assistência, igual o Alisson chegou lá na assistência, ele sabe que tem que estar ali uma entidade mesmo, né? O cara que chegou lá e cismou que ele é Ah, uma entidade. olha, graças a Deus, nossa casa a gente não tem essas questões. Inclusive, a gente teve um relato muito bom de uma pessoa que foi na casa. É uma pessoa que tem anos de centro já aqui, que frequenta centro, mas foi lá a primeira vez. E ela falou uma coisa importantíssima, que eu nunca tinha parado para raciocinar por esse ângulo. Mas é aquilo, né? Muita coisa para mim é muito óbvia e é diferente. A pessoa que falou o seguinte, que ela viu um médium chegando no início da gira que teve dificuldade de incorporar. E ela ficou reparando. E ela disse que ele ficou a gira toda sem incorporar. E aí, quando ela viu o médium ficando a gira toda sem incorporar, ela falou: esse terreiro é sério. Por quê? Ele podia ter tentado fingir. Ele podia ter fingido que estava incorporando. Não conseguiu no início, depois dá uma fingida, dá uma enturmada ali, já sabe como é que funciona. Porque, né, você já sabe como é que funciona um caboclo, já sabe como é que funciona um preto velho. Dá para imitar. Se quiser, dá para imitar. Se quiser, né? A questão é você querer, né? Porque a gente tem mais o que fazer. Mas, e aí quando ela viu que ele ficou a reunião toda, que ele não conseguiu roubar, ficou toda ali sem fingir, ela falou, não tem como, ele podia ter fingido e não fingiu. Então, o que que acontece? Acontece sim, isso se chama animismo e mistificação, são 2 pontos que dá para ter um podcast inteiro sobre isso, mas o que que é o animismo? É a influência ali o médium, ele não entra em total transe, em total ali inconsciência, ele não permite ali, não é que ele não permite, talvez ele não esteja com a vibração num nível similar da entidade para poder receber a incorporação por completo e trabalhar. Dependendo do nível mental que o médium está vibrando, do estilo de vida que ele leva e de como é que está a cabeça da pessoa ali, né, sem julgamento, ela não consegue sintonizar com o preto velho. E aí ela finge que está com o preto velho. Ou ela acha que está com o preto velho, o preto velho está lá na frente, ela está aqui, mas ela acha que ainda está com o preto velho, de tanto que ela está acostumada com aquela sensação, mas já não tem preto velho. E não tem Exu, e não tem caboclo. Então, assim, como é que você que está na assistência vai perceber? É a dica que quem deu. Aí existe isso, o animismo do médico que não percebe, só voltando antes da dica. E a mistificação é a pessoa que finge propositalmente. Porque o médium, às vezes, ele não tá com preto velho, mas ele ainda acha que tá. Ele acha que ainda tá com o Exu. O Exu tá longe, mas ele tá viajando, ele tá totalmente perdido. Mas existe o cara da mistificação que ele mistifica de propósito, ele finge de propósito, ele quer fazer aquilo. E às vezes não é só uma pessoa interessada no seu dinheiro. Às vezes é o marido
que quer xingar a mulher, mas aí ele finge que está incorporado de propósito para poder falar que a entidade está xingando a mulher. Pode ser a mulher também, que finge estar incorporado para xingar o marido, para xingar o filho, para xingar alguém. Pode ser ali a pessoa que finge para poder se mostrar mais poderoso, para dar show, para não, já tem milhões de casos de mistificação, por isso que eu falo que dá para ter um episódio. Mas o que é que você que está na assistência, ou quem está na corrente, quem está na direção, para quem está em qualquer lado, tem que se preocupar, que a dica para você reconhecer um bom médium, reconhecer um bom trabalho de qualquer forma, é uma dica de Jesus. Reconheça a árvore pelo fruto. É pelo fruto. Não interessa se a pombagira tem roupa de richelieu, se é vermelha, se é bordada, se tem 7 saias, se tem 10 saias, se tem milhões de pulseiras, se faz e acontece ali na dança. O que interessa é o que sai da boca da pombagira. Se ela sai da boca dela mandando você matar um boi, totalmente desnecessariamente sem propósito, aí você pode saber que está mistificando o animismo, está fingindo. Né? Então, se você está ali no pé de um preto velho, pode ser a roupa mais bonita do mundo, pode ser o terreiro mais bonito do mundo, pode parecer o que for. Se da boca do preto velho está saindo uma coisa sem coerência, que é o fruto, né? A árvore, somos nós, o fruto é o que a gente põe para fora, o que é o nosso feito. Se dessa pessoa sai bobagem, tá fingindo, tem alguma coisa errada. Entendi. Né? Então, a melhor dica é essa: repara na árvore pelo fruto. E assim, não estava nas minhas questões, não, mas você falou de uma coisa aí que agora eu lembrei que eu tenho essa dúvida. As entidades, por que elas não descem toda gira? Como assim? Assim, o médium fica sem incorporar. Ah, tá. Por que ele não. Então, nós somos pessoas comuns e nós temos situações complicadas que a gente vive na nossa vida fora do terreiro. Às vezes a gente está num momento que a gente está precisando mais receber ajuda do que estar pronto para poder auxiliar alguém. Então, se o médium, às vezes, naquela reunião, ele não incorporou, pode ser que ele esteja precisando de um passe, que ele não esteja na sintonia da entidade naquele dia. Ele mesmo às vezes fala, não, hoje eu não vou trabalhar, eu não consigo. Porque às vezes a gente que está ali, né, na corrente, o próprio filho da casa vai lá e me conta, mãe, hoje eu tô assim, tá difícil, eu vou só tomar um passe. Então a gente já sabe antes. Ou às vezes mesmo o médium vai na intenção, não, eu vou trabalhar que eu vou melhorar. Mas se você não tá bom, se você não tá com o seu aparelho forte, você não vai conseguir lidar com o rojão do trabalho. Então, se ele não incorpora, é por isso. Ou pode ser que o médium que você vê lá, né, sem incorporar, seja alguém que esteja no início de desenvolvimento. Então, as entidades ainda estão chegando devagarzinho. E aí, aos pouquinhos, à medida que ele for ficando mais forte, mais preparado, mais maduro para lidar com isso, aí elas vão se achegando mais. Tem gente que desenvolve em 1 mês, tem gente que é em 1 ano, tem gente que é 2 anos. É individual. Eu vou confessar uma coisa aqui que eu não falei com ela, nunca falei isso. Vou falar aqui agora para todo mundo. Eu e a Cris, das primeiras vezes que a gente foi, que nós fomos, e aí a gente via esses médios lá que tava Começando. começando. Aí a gente viu assim, os médios estagiários. Eu tô fazendo estágio. Mas assim, e hoje tem alguns desses aí que já estão... Já estão indo, né? Estão no mesmo tempo que você. Já estão atendendo. Sim. Vai ter alguém. Mas por que aquele lá não atende? É porque ele é estagiário, ele não... Ou não. O estagiário sofre, né? Na mão da gente. Bom, mais um episódio e as dúvidas... Já deu para clarear, né? Clarear muito e tomara que as pessoas também que estejam assistindo, que são novatas tal qual eu, elas também tenham as suas dúvidas de alguma forma esclarecidas. Quem ainda tem dúvida, quiser colocar nos comentários, coloca aí para nós, a gente vai trazendo essas questões aqui também para serem faladas sobre, né? O que a gente conseguir, a gente vai fazer, né? Então, gratidão, é bom ter isso, é bom ter esse olhar de quem está sentado ali na frente de outro ângulo mesmo, para poder trazer para nós essas questões que passam despercebidas. E que você tenha muitos e muitos anos aí de muito axé dentro do nosso terreiro e com Umbanda. Obrigado. Axé. Obrigado de novo pela sua oportunidade e obrigado pelo atabaque aqui.
é um projeto que, de fato, eu tenho alguns anos que trabalho com audiovisual, mas esse projeto ele é realmente especial para mim. E obrigado, assim, agradeço todas as minhas preces todos os dias para agradecer. Agradeço aqui de novo. E assim, gente, macumbe-se. Isso, Vá para macumba, porque bom demais. é tudo de bom. Gratidão a todos que assistem, que são nossos aqui já do canal. Aos que não são inscritos, eu convido a se inscreverem, comentem, curtam, compartilhem bastante o nosso Atabaque Podcast e sigam todas as redes sociais como Atabaque Podcast. Axé! Axé.